Tradutora juramentada de italiano e diretora da Associação de Ex-Alunos do Colégio Dante Alighieri de São Paulo, a médica veterinária Giuliana Patriarca representa a chapa do Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, uma das 4 que concorrem ao Comites, o Comitato degli Italiani all'Estero de São Paulo, nestas eleições. Perguntamos a Giuliana como é que você concebe a comunidade italiana da circunscrição de São Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer o seu convite, Desidério, de participar dessa entrevista e poder expor a nossa chapa, né, no meu nome, e eu queria cumprimentar todos os espectadores, telespectadores que estão nos assistindo agora. Então, é um prazer grande estar aqui. Então, assim, hoje eu me vejo já como uma representante da comunidade italiana, uma vez que eu já trabalho há 21 anos com cidadania e como tradutora de italiano, né? Eu fui, através do tempo, me envolvendo cada vez mais com a comunidade, nas questões da comunidade, e cada vez mais amando essa função. Então, assim, é uma situação na qual eu me encontro de prazer e nunca participei como representante da comunidade. E, de repente, quando apareceu a possibilidade de me candidatar para o Comites, eu encontrei a possibilidade de fazer algo a mais, com poder ajudar através do Comites e oferecer um serviço a mais para a comunidade italiana através dessa representatividade do Comites. A seu ver, ou também na visão da chapa, qual é o papel do Comites? Com frequência, eles são concebidos como uma espécie de extensão até dos consulados, ou até misturado com as funções das associações, promotoras de eventos, festividades em diversos níveis. Como é que você concebe o papel político dos Comites? Você sabe, Desidério, que eu, como cidadã italiana, eu mal tinha conhecimento da função do Comites, né? A partir do momento que veio essa possibilidade de eu me candidatar, eu fui estudar o assunto e tentar conversar com pessoas do Comites atuais e pessoas que já fizeram parte do Comites para tentar entender qual que é, de fato, essa função e como que o Comites pode contribuir, né? Ele é um órgão independente, né? Patrocinado pelo governo italiano, composto por voluntários, né? Então, todos os eleitos são voluntários que eu entendo que tem o papel de fazer a ponte com o consulado e trazer os problemas da comunidade italiana para essa representatividade, que no nosso caso é o Consulado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, informar essa comunidade italiana do que está acontecendo, não só dentro da nossa comunidade, então a gente tem que ampliar uma panela que existe, né, e trazer a Itália mais para próximo dessa comunidade, né? A gente, no mundo globalizado hoje, com redes sociais, com internet que a gente pode envolver essa comunidade e assisti-la de verdade. Assistere em italiano é assistir, dar um atendimento, dar uma atenção de verdade para todos esses italianos natos, italianos descendentes, que eu costumo dizer, gato que nasce nel forno non è biscotto, meu pai falava isso, e eu assino embaixo, que é gato que nasce no forno não é biscoito. Então, nós somos de fato italianos, e fazer esse sangue que a gente tem aqui, que corre na veia, falar alto, né? E aí, nos unirmos, né? Eu acho que a gente tem esse papel, acho que o Comites tem este papel, e eu acho que unido e fortalecido ele pode conseguir, claro que não é de imediato, mas tornar essa comunidade cada vez mais unida. Os italianos temos diversos níveis de representação. O Comites é o primeiro nível, o nível da base, mas temos também o CGIE, Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, e temos os representantes no nosso parlamento. Como é que você avalia o desempenho dessas 3 representações em 3 níveis? Falhas, eventuais feitos, omissões?
Eu acho que a representatividade está falha, né? Eu acho que existe uma necessidade de melhoramento, né? Inclusive a chapa atual, quem está hoje no Comites está lá há muito tempo. Eu acho que isso, a renovação é sempre muito importante, né? Intercalar as pessoas, né? É sempre salutar para a comunidade, porque quem chega já vai trazer coisas novas, já vai fazer crescer. Então, assim, acho que o Comites atual, ele está fraco, né? Eu acho que é uma comunidade, a comunidade não está bem representada, tanto que quando você fala com os cidadãos italianos, muitos deles nem sabem o que é um Comites, né? Então, acho que o papel do candidato hoje, inclusive, está sendo essa conscientização, trazer o Comites para esta comunidade. A gente tem muitos italianos reconhecidos recentemente, então eles nem sabem que existe Comites, TGE e um parlamento, eles não conseguem fazer essa diferenciação. E, então, acho que, assim, o Comites precisa melhorar, precisa ter mais atividades, precisa ter mais funções. O TGE, né, que é um grupo eleito pelos representantes do Comites, ele é um grupo menor e é um grupo de pessoas que já têm um contato mais direto com a Itália. Então, eu acho que o TGE, ninguém sabe, né? Se você coloca na internet o que é TGE, ninguém sabe o que é. Então, eu acho que é o papel do Comites, inclusive dos representantes dos Comites, trazer essa informação para a população italiana para saber do que se trata, né? Porque aí o Comites vai eleger essa pessoa que vai ter essa ponte com a Itália, diferente do Comites que tem a ponte com os consulados, né? Cada circunscrição, né? Deixando claro, então eu sou candidata ao Comites de São Paulo e a gente se reporta, né? A nossa ponte é com o consulado de São Paulo, que envolve os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Então, eu acho que o Comites e o TGE trabalham em conjunto. Agora, o parlamento italiano, que a comunidade também italiana confunde muito, é quando o cidadão italiano vota no representante parlamentar, né? Então, que é o senador, são senadores e são deputados federais que vão representar essa nossa comunidade. Como é que ela está hoje, né? Essa é a sua pergunta. Infelizmente, a gente teve muitos candidatos nas últimas eleições e a gente conseguiu eleger poucos candidatos. A gente teve uma divisão de votos, né? Então, a nossa representatividade, infelizmente, hoje, no meu ponto de vista, está deixando muito a desejar, né? E eu acho que isso é culpa da falta de informação da comunidade italiana, que não entende direito do que se trata. Então, assim, a gente volta lá atrás na importância de fazer com que o cidadão italiano esteja consciente, saiba o que ele pode fazer e por quê, né? Então, eu acho que na hora que a gente consegue difundir informações, e aí eu chamo a revista Insieme, a Comunità, os blogs, os sites, todos, e o Instagram, as redes sociais, a gente precisa fazer esse papel que já vem sendo feito, mas precisa ser ampliado no intuito de conscientizar essa população para que eles votem de forma melhor. Então, assim, resumindo a sua pergunta, acho que todos podem melhorar e a nossa representatividade precisa trabalhar mais. Você, com a chapa Comitato Tricolore, evoca inclusive as primeiras lutas para o exercício do voto para os italianos no exterior. Confere? Vocês devem ter algumas prioridades de ação. Claro, o futuro comitê vai ser formado, vai ser fruto de uma integração de diversas tendências, dependendo do resultado eleitoral, uns com mais delegados, outros com menos, etc. Mas vocês devem ter as prioridades de vocês. Quais são elas? Como é que vocês pretendem trabalhar? Eu acho que, assim, a nossa intenção inicial é ter o maior número de eleitos, né? Então, a gente está trabalhando muito para que o cidadão italiano exerça a cidadania, para que a gente possa ter uma maior representatividade, né? Eu faço umas publicações onde eu digo que uma andorinha sozinha não faz verão, a gente precisa ser forte. Você citou realmente a proporcionalidade, né? A eleição, ela é concluída quando os eleitos serão todas as chapas eleitas, né? Teremos representantes, provavelmente, de todas as chapas. A gente não sabe quem é maioria e quem é minoria. Hoje a maioria são os representantes do PD, né? Do Democratici em Brasília,
E a gente entende, como comitato, que aquilo que eu falei anteriormente, que assim, é sempre a mesma a função, trabalhar como formiguinha dentro da comunidade, buscando assistir o cidadão italiano, mas a gente sabe como atingir. Eu acho que a comunicação precisa ser efetiva, né? E aí entender as necessidades. Então, primeiro momento, assim, eu penso no consulado. Como é que o Comites pode auxiliar o cidadão italiano em relação ao consulado? Então, a gente tem muitas reclamações. Eu, por trabalhar diretamente com o cidadão italiano, eu costumo usar um termo que eu sou até pinico, porque a pessoa joga tudo em cima de mim e eu acabo tendo as informações das reclamações, das coisas que devem ser melhoradas. Então, ok, a gente, como comitês, faz um relatório, pega todas essas reclamações, e o comitês tem que estar aberto para isso. Gente, tem um número de contato, tem um Instagram, tem um site. Olha, estamos recebendo diariamente reclamações, coloque-se para o que a gente pode. Fiquei sabendo que o comitês tem reuniões a cada 2 meses com o cônsul. Cônsul, temos essas questões a serem resolvidas. Temos essas soluções, estamos sugerindo essas soluções e vamos tentar levar isso para que seja melhorado. A gente sabe que o poder do comitê é limitado, mas eu acho que, eu costumo dizer também que o mosquitinho dentro do quarto faz um terror, né? Então, se a gente ficar em cima, se a gente cobrar, se a gente for eficiente na cobrança, nos argumentos, eu acho que a gente consegue um resultado numa melhoria eventual do atendimento do consulado, que a gente sabe que já de anos, né? Melhorou em muitos aspectos, mas sempre pode melhorar ainda e muito. Com relação, por exemplo, ao estudo da língua italiana, hoje o italiano é a 4ª língua mais estudada no mundo, né? Eu acho que o Comites, como um órgão acima de qualquer outra associação, ele tem a obrigação de unificar e de ajudar todos. Gente, o que a gente pode fazer para convencer esses nossos cidadãos italianos a estudarem mais italiano, né? Não faz sentido a gente ter um passaporte e não falar italiano, né? Temos que incentivar e oferecer mais cursos de italiano, palestras. Hoje a gente vê nas redes sociais muitas pessoas individualmente oferecendo cursos, mas eu acho que tem que estar inicialmente tem que ser ele o primeiro a oferecer isso, né? Já que aí a gente sabe, né? A gente tem muitos cursos que a Itália oferece para os estudantes descendentes de italiano com cidadania. A gente então tem que, assim, muitas vezes você entra no site do Ministério das Relações Exteriores, e a Faries, ele tem um monte de cursos, pós-graduações, graduações, bolsas de estudo, e que não chega ao conhecimento das pessoas. Então, a mailing list do comitê está reduzida. Como é que a gente vai ampliar isso? Como é que a gente vai melhorar, fazer com que todos os cidadãos italianos recebam a mailing list do comitê, né? E assim por diante, né? Tem tanta coisa para falar que eu acho que a gente se estenderia muito aqui. Então, eu acho que nesses 2 pontos aqui eu me limito. Se você quiser mais alguma coisa, você me fala que a gente tenta te responder, talvez de uma forma mais concisa. Juliana, vamos dividir então a grande comunidade ítalo-brasileira em 2 filas: a fila do passaporte e a fila da cidadania. Com isso, quero dizer, aqueles que já são reconhecidos e aquela grande maioria que está na fila ou está esperando para entrar na fila ou já desanimou de entrar na fila. E tem gente, inclusive no seio do CGIE, que diz que os comitês e o CGIE representam apenas os cidadãos já com certidão de nascimento, vamos dizer assim. Você entende assim ou você entende que o comitê também é caixa de ressonância dessa grande maioria que não teve a felicidade de se ver reconhecida ainda? Olha, essa é uma questão interessante, porque, voltando ao meu gato no forno, talvez o cidadão italiano não queira que nasceu aqui, não pleiteie a cidadania porque não tem intenção de viajar, mas ele é um cidadão italiano desde o nascimento. Então, por que não assisti-lo? A gente não pode fazer uma diferenciação, né? O TGE, eu acho que ele está longe, enfim, está lá. Agora, o comitê vai fazer um evento, chama
a comunidade italiana, independente de ter um passaporte ou não tem que discriminar, somos todos únicos. E tem as pessoas que estão na fila, na espera ansiosa deste reconhecimento, né? Que fica até meio perdida, porque a fila está aqui em São Paulo, né? Falando em São Paulo, está muito extensa. Então, assim, as pessoas, às vezes, até que nem você falou, perdem a esperança. Não... E aí cabe também ao Comites a falar, olha, gente, não perca a esperança. Como é que o Comites pode ajudar? Claro, não vai interceder para facilitar o acesso ao consulado. Isso não tem como. Mas tem como orientar, olha, a fila está assim, a fila está demorando, você pode aguardar. Você não precisa preparar a documentação antes de ser chamado, né? Então, acho que tem algumas questões. Vai estudando italiano antes, né? Coloque seus filhos para estudarem italiano também. Procure se inteirar do que acontece, né? Com esse mundo globalizado que a gente tem possibilidade de acompanhar bem, assim, no momento, tudo que está acontecendo aqui e lá. Então, acho que esse é um papel que o Comites tem que fazer, de envolver o cidadão italiano nessa comunidade italiana, independente dele ter sido reconhecido ou não. Porque muita gente não quer ter o reconhecimento, né? Tem muita gente que não vê a necessidade. E também a gente não pode esquecer que o custo é elevado, né? Então, assim, nem sempre todo mundo tem condições financeiras de fazer esse investimento, né? Que não deixa de ser um investimento. Nós tivemos, nesse início de século ali, quando começou a engrossar as filas da cidadania, nós tivemos diversas fases. Tivemos a Task Force, que o senador Polastri, o nosso primeiro senador no parlamento, conseguiu lá uma verba para vamos resolver o problema da fila. Não deu em nada. Depois veio o argumento da taxa da cidadania. Estabeleceram 300 euros por processo de adulto. E agora estamos aí com outra fase que quer dizer, a fase do obstrucionismo, porque nesse meio tempo os consulados foram criando dificuldades, aumentando as exigências, sempre para dificultar esse processo de reconhecimento. Logo no Brasil, que teve fases diferentes de qualquer parte no mundo. Aqui fomos proibidos de falar o italiano, fomos proibidos de ser italiano, de manifestar nossa italianidade, etc. E agora ressuscitaram aquela tese da grande naturalização, que é uma coisa vencida já, né? Quer dizer, que pegaria claramente mais de 2/3 da grande comunidade italo-brasileira. E é uma tese sacana, porque ela foi levantada pelo Estado e já há orientação em função de 2 sentenças, no meio de tantas de segunda instância, em que não nos reconhece. Aí, em função disso, o Ministério do Interior está disparando orientações aos municípios, etc. Diz, olha, guarda na gaveta isso aí, etc. Então, nós vamos ficar na geladeira aí, sabe lá quanto tempo. Felizmente, por enquanto, aqui os consulados ainda não aderiram, mas nunca se sabe. E isto, veja bem, sob o silêncio quase que absoluto das nossas representações, os 3 níveis. O que você diz disso, Juliana? Olha, eu vou dividir sua pergunta em 2, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre esse obstrucionismo. Eu uso muito esse termo, obstrução administrativa, né? Que a gente vê acontecer dioturnamente em todas as etapas, inclusive, né? Você citou na pergunta anterior a questão da fila do passaporte, que quem não tem a transcrição da certidão de nascimento não está conseguindo fazer a emissão do passaporte. Isso é recente. Isso aqui em São Paulo não acontecia e começou a acontecer a partir de 29 de outubro do ano passado. Isso não deixa de ser um obstrucionismo, né? Uma maneira de dificultar. Então, existem pessoas que já tinham emitido o passaporte mesmo sem essa transcrição, né? E hoje não conseguem emitir porque o consulado deixou de enviar a certidão para o Comune via PEC, né? Que é a maneira como eles enviam o correio eletrônico certificado. E aí a pessoa fala assim, pô, por que eu não estou conseguindo agora renovar? Eles nem entendem, né? Porque o cidadão italiano não entende essas burocracias internas. Aliás, o governo italiano é campeão, né? Peron
com essas burocracias. Então, a gente vê um obstrucionismo, a gente vê um movimento velado, né, que existe internamente até dentro dos consulados. Sem falar de cônsul especificamente, mas eu acho que existe talvez até uma orientação para que isso aconteça. O que o Comites faz em relação a isso hoje? Eu não vejo nada, né? Mesmo porque eu mesma já tentei entrar em contato com alguns representantes dos comitês, apresentando alguns problemas, que às vezes o problema é pequeno, Peron, às vezes o acesso ao FASTIT fica fora do ar por uma semana, enfim, coisas que acontecem e que a gente que está ali no dia a dia consegue perceber. Então, eu acho que o papel do comitês nesse aspecto tem que ser de ficar olhando, observando, e às vezes, como uma grande empresa, se não tiver quem perceba o problema e comente com o gestor, a empresa não vai ficar sabendo. Então, olha, consulado, está acontecendo um problema assim, assim, assado. Vocês estão sabendo? Eu, na minha função como tradutora e como assessora em cidadania, eu tenho feito isso. Mas eu sou um pequenininho, né? Eu sou nada diante de uma comunidade inteira. Eu não consigo dar assistência a todos os que estão com esse problema. Eu tento nas minhas redes sociais, mas a gente tem que atingir, tem que ampliar isso. Vamos à grande naturalização, né? Eu acho muito importante explicar que a grande naturalização, ela vem de um decreto brasileiro, né, que determinou de forma tácita que os cidadãos estrangeiros, qualquer um, não só o italiano, a partir até o dia 15 de novembro de 1889, seria considerado cidadão brasileiro, a não ser que ele expressasse o não desejo, seria uma coisa inversa. E isso, na realidade, nunca foi levado em consideração no Brasil. Os italianos todos, inclusive a grande maioria, estavam nas fazendas, eram analfabetas, eles não ficaram nem sabendo disso, né? E correu-se a vida, tanto que hoje você vê que o cidadão morreu sendo italiano, não eleitor, enfim, né? A gente tem uma questão que o governo brasileiro não entendeu. Então, voltando a essa obstrução, a forma velada de conter esse fluxo gigantesco, né? Você falou 2/3 da população. Nós temos hoje uma população brasileira de origem italiana imensa, né? A gente, se você começa a buscar, às vezes você nem tem um sobrenome, você nem você tem o direito de ter a cidadania reconhecida. Então, a Itália, vendo esse movimento muito grande, buscou alguma maneira de obstacular isso. Então, foram lá e pegaram essa questão, e aí o tribunal italiano, com relação às cidadanias solicitadas via judicialmente, você disse bem, fez com que 2 sentenças recentemente tivessem o direito à cidadania negado com o argumento da grande naturalização. A questão está parada, né? Porque foi agora para a segunda instância, na terceira instância vai demorar mais ou menos uns 4 anos para que essa questão seja elucidada, mas assim, não faz sentido nenhum isso. Nenhum, porque quando a gente prepara um processo, monta a documentação, você tem uma certidão negativa de naturalização. Isso o governo brasileiro emitiu através do Ministério da Justiça. Você tem certidões onde você comprova que a pessoa era italiana através dessas informações que eu acabei de falar. Não se naturalizou, era italiano e não era eleitor. E essa regra foi criada, isso é uma curiosidade, que eu fui estudar bastante sobre esse assunto, foi criada para aumentar o número de pessoas elegíveis, mas acho que não deu certo, né? Ninguém mais queria ser eleito naquela época, justamente pelos motivos que eu já falei. Então, assim, eu acho que quanto mais informações a gente trouxer para as pessoas, acalmá-las, né? Porque as pessoas têm que entender que isso, em italiano, eles chamam na folia, né? Uma coisa que, assim, não tem nem pé nem cabeça, mas, através dessa circular que o Ministério do Interior distribuiu a semana passada, aconselhando os comunes, dizendo, a situação está meio sem... A gente não sabe o que vai acontecer. Melhor vocês não fazerem as cidadanias em ló. Eles criam uma bagunça, né? As pessoas ficam na dúvida, ficam inseguras. E aí, onde entra o Comites, ao meu ver? Eu acho que o Comites também tem que trazer informação, todos os membros do Comites têm que entender do que se trata, né? E eles têm que saber que, de fato, a grande naturalização é uma maneira que
que a Itália, que o governo italiano encontrou, de conter isso. Então, a gente pode fazer o quê? Não, defender que isso não faz sentido, que não tem embasamento jurídico, né? A gente tem vários advogados, eu tenho parceiros que trabalham comigo aqui, que também, do ponto de vista legal, ele é totalmente infundado. Então, assim, o Comites tem que falar, olha, se o consulado levantar essa bandeira, eu acho que de antemão, nem levantem essa bandeira, porque não faz sentido, entendeu? Eu diria mais, o Comites, articuladamente com o CGIE, e os nossos parlamentares, afinal de contas, estamos falando em milhões que estão com seus interesses, não é verdade? Quer dizer, você concorda com isso? Deveria haver uma ação articulada, séria, nada de terrorismo, mas porque as coisas estão acontecendo, né? Daqui a pouco, como diz o velho ditado, Inês é morta, e daí... Não, eu acho que tem que começar a se mexer, não tem que esperar acontecer, né? Acho que não tem que esperar a coisa andar, eu acho que a gente tem que começar antes. Juliana, então agora com a palavra livre, para você poder analisar as questões burocráticas desta eleição, a questão a inversão de opção, daqui a pouco, quando alguns descobrirem que vai ter eleição, já não poderão nem mais votar porque não se inscreveram, as dificuldades, inclusive, na formação da chapa, as expectativas, agora a campanha e as expectativas eleitorais. Com você aí. Então, olha, eu vou começar pela dificuldade da montagem da chapa, né? Porque, inicialmente, eu acho que montar uma chapa com até 22 pessoas, de 20 a 22 pessoas, eu acho que é exagerado, é um exagero, não precisa. Hoje a gente tem 84 candidatos, né? Eu acho que é desnecessário. Eu acho que se tivesse 6, 7 pessoas de fato interessadas, fortes, engajadas, eu acho que era mais que suficiente. Mas, enfim, quem sabe, né? Se eu entrando, a gente consegue fazer algum tipo de mudança nesse aspecto. Não sei nem se o Comites teria poder, né? Eu tenho que dizer que eu ainda tenho muito que aprender sobre esse assunto. E estou disposta a aprender bastante mesmo, mas vamos lá. Essa inversão de eleição é muito complicada. Eu tenho duas opiniões, na realidade. Eu acho que deveria distribuir as cédulas eleitorais para todo mundo, mas eu entendo que é um gasto desnecessário e que muita gente é desinteressada, né? Então, assim, por outro lado, a questão da gente ter que se mostrar interessada mesmo, eu acho que ela está fazendo com que todo mundo se mova, né? Eu acabei de postar, inclusive, no meu Instagram isso. Eu falei, eu tô achando o máximo, porque quem não estava nas redes sociais, aliás, eu digo que ninguém do Comites estava nas redes sociais, o próprio Comites, né? O Instagram do Comites é muito inativo, começou a trabalhar, porque precisa fazer com que as pessoas se mexam agora. Só que é um se mexer complicado, Peron, porque, assim, acessar o portal Festite é uma missão, né? Eu que faço isso diuturnamente, eu encontro problemas de todos os tipos, né? Eu gostaria de ter um canal direto com a Farnesina para falar, olha, hoje está tendo este problema técnico, hoje está tendo esse problema assim, assim, assim. Né? Então, o Festite, que é o primeiro canal para inscrição, inclusive, que ele depende de uma etapa do consulado, eles não estão dando conta. Então, esse hoje nem é um canal que eu sugiro, porque é o mais difícil. Já começar aqui em São Paulo a possibilidade da gente mandar por e-mail a ficha de inscrição. Então, eu digo que para as pessoas de até 50 anos, este foi o canal, e quem realmente é um cidadão italiano que entende que precisa participar, fez isso de uma forma bastante tranquila. Mas tem muita gente que fala, eu não quero votar, não me interessa. E aí você precisa convencer a pessoa, né? Eu particularmente tenho feito um corpo a corpo com todos os nossos clientes, amigos, conhecidos, parentes, né? Porque é um corpo a corpo, primeiro para explicar do que se trata. Então a gente já traz um pouco de informação. E depois para fazer com que essa pessoa se inscreva. Eu até o dia 2, né? Então a gente sabe, até o dia 3 de novembro, meia-noite, a gente pode enviar as fichas de inscrição
e tanto pelo Festite quanto pelo e-mail São Paulo, então lembrando que o San é com N, Paolo, né, São Paulo, ponto, elezioni, com L só, Z, elezioni, @ esteri.it, é o e-mail para mandar. E tem a possibilidade de entregar pessoalmente no consulado até mais ou menos meio-dia do dia 3. Lembrando que o consulado vai funcionar na segunda e na terça-feira, embora seja feriado aqui em São Paulo, no Brasil, na Itália não, e eles estão funcionando normalmente, inclusive para emissão de passaporte. Então, a gente vai continuar trabalhando, eu digo que é um trabalho hercúleo, tem sido um trabalho hercúleo, mas eu sempre gosto de ver o lado positivo das coisas, né? A gente está reconectando, está remexendo essa comunidade italiana, e eu acho que está sendo um lado positivo. E aí agora a gente vai ter uma estratégia dentro da nossa chapa de atuação, né? De divulgação das personagens, das pessoas que estão nessa nossa lista para que elas sejam eleitas, porque de repente alguém da outra chapa inscrever uma pessoa, mas eles de repente vão gostar mais da nossa intenção, da nossa apresentação, e de repente eles podem votar na gente. Uma coisa que é importante, Peron, que eu acho que todo o cidadão que vai votar precisa saber, é que ele vai votar em 6 pessoas, né? Ele tem que escolher 6. Eu conheço a patriarca, eu vou votar nela. Não, tem que votar em 6. A gente não pode perder isso, e tem que ser da mesma chapa, né? Juliana, por favor, 6 em São Paulo, porque nos outros é verdade, 4. A gente está falando. Né? Não vamos confundir os eleitores das outras áreas, né? Muito bom que você falou, realmente. Eu fico olhando só no meu quintal aqui, mas aqui em São Paulo, como nós somos a maior circunscrição eleitoral do Brasil, então a gente tem direito a maior número de representantes, né? Então aqui nós vamos votar em 6, e eu deixo um recado importante: a gente está fazendo campanha para a chapa inteira, para a nossa lista inteira. Então somos pessoas todas engajadas, né? Eu digo que da nossa lista todos falam italiano, eu tenho orgulho de dizer, porque as nossas reuniões são todas em italiano, né? As nossas conversas, o nosso WhatsApp é todo em italiano, e eu acho que isso é muito importante, porque um comitê eleito é o exemplo da comunidade, então a gente tem que mostrar, poxa, o pessoal fala italiano, tem que falar também, né? Então eu acho que isso é muito importante. Não poderia haver a opção, quer dizer, quem quer votar em casa, por correspondência, tinha que se inscrever, tinha que pedir o envio do material. Por que não colocar uma urna na sede do consulado, no dia 3, e quem quiser votar poderia simplesmente ir lá votar presencialmente? Por que não se pensou? O que você acha de uma proposta dessa? Porque, na verdade, é aquele problema. O cara vai despertar para a eleição no fim da campanha. Muita gente não está nem sabendo que vai ver eleição ainda, não está ligado na coisa, né? Sabe, Peron, eu acho que às vezes a gente está tão envolvida no assunto que o pessoal não pensa, né? Por isso que eu acho que essa renovação, trazer pessoas de fora, tá aberto, né? Eu acho que, agora você falando, eu penso até que tem que ter uma abertura, né? Por exemplo, isso que você acabou de falar, eu confesso que nem eu pensei nisso, né? Mas, de fato, eu não sei nem isso agora, eu acredito que não seja mais possível. Mas eu acredito também que o voto digital deveria ser uma opção, né? Hoje, que inclusive vai estar na eleição aqui em São Paulo em experimentação, né? Uma questão que você não tocou, que eu acho que também é muito polêmica, que é o SPID, Sistema Público de Identificazione Digitale, que é um sistema que já existe na Itália, muito importante, que é uma forma única que a pessoa se identifica digitalmente para acesso a todos os portais públicos, e que quem conseguiu fazer o SPID aqui em São Paulo, né, na nossa circunscrição, e está cadastrado no Festite através deste sistema, vai, de forma experimental, receber a cédula eleitoral eletrônica. Mas também este tem que ter se cadastrado. Então, assim, essa é uma segunda opção, né? Eu acho que a sua opção seria extremamente importante,
principalmente para os nossos idosos, né, que adoram ir no consulado, né? Para eles seria uma realização, e justamente eles têm dificuldade de se cadastrar, de imprimir, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente teve nessa eleição, por incrível que pareça, Peron, foi que as pessoas imprimissem os formulários. As pessoas hoje raramente têm impressora em casa, né? Então, a pessoa, por exemplo, eu deixei muitas fichas na portaria das casas das pessoas para que elas pudessem assinar e enviar eletronicamente. E outras a gente está retirando, inclusive durante esse feriado eu vou passar na casa de um monte de gente para retirar as fichas assinadas, porque é uma outra dificuldade. Então, a gente tem muitas dificuldades, né? Eu acho que para essa eleição, infelizmente, isso não vai ser possível, mas quem sabe para uma próxima, mudar esse sistema e tornar ele mais fácil, viável, né? E vamos trabalhar, né? A gente sabe que a cédula eleitoral deve chegar por volta do dia 10 ou dia 15 de novembro nas casas das pessoas que se inscreveram para receber a cédula eleitoral. E aí o pessoal tem que votar, devolver esse envelopinho que já vai vir pago, né? E só colocar na caixinha do correio para que chegue no consulado antes do dia 3 de dezembro, né? Então, eu vou continuar no Corpo a Corpo, a gente vai continuar nas redes sociais, engajando o pessoal para se inscrever e depois para votar, porque a gente sabe que mesmo assim o pessoal recebe a cédula e põe de lado, né? Então, eu queria aproveitar e te agradecer, Peron, mais uma vez por essa oportunidade, convocar todos os italianos que estão nos assistindo a se inscreverem e depois, assim que receber a cédula, votar com consciência. Busquem nas redes sociais, busquem os candidatos que vocês querem eleger e vejam se eles vão ser realmente o melhor representante dentro da nossa comunidade italiana aqui em São Paulo. Então, como uma mensagem adicional, né, embora a gente esteja com essas dificuldades de obtenção da inscrição, eu acho que todo mundo tem que fazer um esforcinho, pode fazer um esforcinho a mais. Conte comigo, Juliana Patriarca no Instagram, o nosso Comitato Tricolore nel Mondo. Entrem em contato conosco. No site do consulado também vocês podem encontrar essa informação. E não deixem de se inscrever para receber a cédula eleitoral, porque depois vocês vão ficar tristes de não poder exercer a cidadania de vocês e escolher o representante que mais se identifica. Então, eu acho muito importante a gente fazer esse esforço. Eu tenho feito um trabalho que já vem vindo um pouco antes até, porque quando eu soube que iam ter eleições para o Comitês, mesmo sem saber que eu ia ser candidata, eu já estava falando sobre isso para os nossos cidadãos italianos, e eu acho que, assim, eu tenho uma esperança muito grande de ser eleita. Eu acho que eu tenho feito, nesses últimos 21 anos, um trabalho muito grande com a comunidade italiana, de fato, né? Eu amo o que eu faço, eu me achei, né? Eu sou médica veterinária, eu não exerço mais a função há muito tempo, eu me achei nesse mundo de cidadania, eu realizo sonhos e eu tenho uma grande família. Eu posso dizer que os nossos clientes se tornaram a nossa grande família. Todo mundo tem que exercer esse direito, votar, ficar de olho e também cobrar depois, através das redes sociais, presencialmente, enfim, cobrar atitudes dos eleitos também, para que eles possam fazer um bom trabalho. Eu conto com vocês, com o voto de todos vocês na nossa chapa. E, Peron, agradeço mais uma vez. Muito obrigada, grazie mille, por essa oportunidade tão importante de falar com a nossa comunidade.